Mais uma vez, bom dia a todos, graça e paz. Amém. Nós somos Projeto Edificar, estamos aqui para falar do Evangelho de Jesus. Nosso tema dessa manhã é o Deus que se revela. O Deus que se revela. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. O Deus que se revela. Gênesis 12, 1 a 9. Diz a palavra de Deus. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos mais uma vez. Tua palavra que nos é revelada, nos é apresentada. Ministre, Senhor, essa palavra transformadora aos nossos corações. Se revele a nós a cada instante mais. Mostra-nos o caminho a qual devemos andar. Mostra-nos a postura a qual devemos ter. Nós nos submetemos a Ti, construímos um altar no nosso coração e oferecemos sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Oferecemos a nossa vida, Senhor, em sacrifício para o louvor da Tua glória. Oferecemos o nosso querer, o nosso eu diante de Ti e dizemos: não se faça a nossa vontade, mas faça-se a Tua vontade em nossas vidas, e que nós possamos, submetidos à Tua palavra, submetidos ao Teu Evangelho, crescer em graça e conhecimento, e possamos ter a ousadia e intrepidez para receber essa revelação, ministrar aos corações daqueles que aparecerão ao longo do caminho, ao longo da nossa jornada, e que possamos dizer: Jesus Cristo é o Senhor. O Deus foi revelado em Jesus. O Deus Criador de todas as coisas veio a este mundo, esvaziado de sua glória, morreu a nossa morte, mas ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida e vida abundante. Que nós possamos ser profetas no meio da nossa geração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu te pergunto, queridos, você já mudou de cidade alguma vez? Já mudou? Você morava num outro município e agora está morando em Milópolis, ou no Rio de Janeiro, ou em Mesquita. Você já se mudou? Se mudou, como é que foi? Pensa aí como é que foi. Pensa um pouquinho aí. Passa um filmezinho na sua cabeça de como é que foi essa mudança. Foi complicado? Foi fácil? Foi bacana? Foi tranquilinho? Quais são as implicações de uma mudança? Nós temos que colocar os nossos filhos num outro colégio e não conheço a cidade que eu vou morar, eu mal sei os vizinhos a qual eu vou conviver agora. Como é que eu vou viver com aquele povo? Será que vão ser boas influências para o meu filho? Será que vão ser boas influências para minha esposa? Será que vão ser boas influências para o meu esposo?
minha irmã, para o meu primo, para a pessoa que foi comigo? Será que vão ser boas influências? Para o meu afilhado que me acompanhou nessa mudança? Será que vão ser boas influências? Pensa aí um pouquinho de como é que foi essa mudança. Eu te pergunto, se alguém aparecesse para você e o chamasse agora para você mudar de cidade, para você sair do lugar onde você está morando e ser levado para um lugar indefinido, qual seria a sua reação? O que você iria fazer? Será que você iria atender a esse chamado de mudança? Eu estou aqui muito bem, eu não preciso mudar de lugar. Eu estou aqui muito bem, eu tenho uma boa casa, eu tenho uma boa televisão, eu tenho um Sky, eu tenho um sofá confortável, que eu consigo me reclinar, eu consigo deitar, eu consigo esticar os meus pés, eu tenho uma geladeira bacana, eu tenho um guarda-roupa legal, eu tenho um carro, eu não preciso mudar de lugar. Eu tenho gente para arrumar minha casa, eu tenho gente para fazer minha comida, eu estou bem, eu não preciso mudar de lugar. Ainda mais ir para um lugar que eu nem sei aonde que é. Eu nem sei o que vai acontecer ao longo do caminho. Talvez você pudesse dizer isso. Talvez eu, com certeza, diria isso. Não preciso mudar de lugar. Eu estou muito bem aqui. Preciso ir para lugar algum. Vou ficar aqui mesmo, que está muito bom do jeito que está. Mas provavelmente todos nós faríamos isso se alguém aparecesse para nós e nos convidasse para mudar de lugar. Mas eu te pergunto, por que Abraão aceitou esse desafio? Por que Abraão aceitou esse desafio? Deus ele vai e aparece a Abraão. Abraão é chamado de patriarca de Israel. E aí, quando Deus se revela a Abraão, quando Deus se mostra a Abraão, na verdade, Deus começava ali progressivamente a sua revelação para os homens. A sua revelação para toda a humanidade. Humanidade essa que nós já temos aprendido nas mensagens anteriores, que fora corrompida. Porque Deus, depois de criar todas as coisas, Deus viu que tudo era muito bom. Nós falamos disso na semana passada. Deus viu que tudo era muito bom. Mas o homem pecou. O homem foi destituído da glória de Deus e afastado da glória de Deus. Experimentou toda a espécie de corrupção. A terra foi corrompida. Aí Deus vai olhar no capítulo 6 do Gênesis e vai dizer que ao olhar para a terra, ele encontrou corrupção, porque o coração de todos os homens se tornaram corruptos. Houve corrupção sobre a terra. Os homens estavam perdidos. Mas Deus tinha um propósito eterno, propósito esse de redimir, de trazer redenção para a humanidade. A humanidade que havia se perdida precisava ser encontrada novamente. A humanidade que havia estado caída, estava caída, precisava agora ser reerguida. E Deus então aparece a Abraão, porque ele estava começando a se revelar para a humanidade. Existe um projeto de Deus. O projeto de Deus para a humanidade não é a perdição. O projeto de Deus para a humanidade é a salvação. Vou repetir. O projeto de Deus para a humanidade não é a perdição. O projeto de Deus para a humanidade é a salvação. Então, só abrir um parênteses aqui, reveja alguns conceitos. Eu tenho revisto conceito todos os dias. Muitas vezes nós falamos assim, você não tem jeito não. Você não tem jeito não. Está perdido já. Está perdido. Reveja alguns conceitos. Porque se eu sou profeta de Deus no meio desta geração, eu tenho que mudar esse meu discurso. Eu não posso olhar para uma pessoa que está fazendo um monte de bobagem e dizer que ela está perdida. Eu tenho que dizer, o projeto de Deus para a vida dela não é a perdição, é a salvação. E se eu sou um instrumento de Deus, eu tenho que influenciar a vida daquela pessoa, para que o Espírito Santo venha convencê-la e para que ela possa experimentar uma nova vida essa que eu experimento agora. Eu preciso mudar os meus conceitos, eu preciso mudar o meu discurso, nós precisamos mudar aquilo que nós falamos. E Deus ele começa a se revelar gradativamente na humanidade, através dos profetas, através dos sacerdotes, através dos reis, através de acontecimentos milagrosos,
ao longo da história do povo judeu, até chegar ao nascimento, ministério, morte e ressurreição de seu Filho, Jesus Cristo. Tudo começa com Abraão, conhecido como o pai da fé. Agora, imagine isso agora, 30 segundos na sua mente, se Abraão tivesse negado o convite de Deus. Imagine. Por incrível que pareça, ele obedeceu. Nós talvez não iríamos obedecer. Uma mudança dessa drástica, nós talvez, provavelmente, não iríamos obedecer. Mas Abraão disse sim para Deus. Ele disse sim para Deus numa questão que não é nada fácil. Nós acabamos de comprovar mentalmente que não é nada fácil mudança. Mudança nas nossas vidas, nós não gostamos muito. Nós não estamos muito habituados à mudança. Se aqui o nosso ministério é pintado de verde, se a gente pintar de azul, eu vou sentir uma diferença, porque eu estou acostumado a verde. A gente tem 4 anos de ministério, está sempre pintado de verde. Nós estávamos no outro local, era verde, aqui é verde. E daqui a pouco é azul, é vermelho, é cor de abóbora. Vai ficar meio estranho. Nós não gostamos de mudança. O ser humano não gosta muito de mudança. Mas Abraão obedeceu, resolveu mudar, resolveu seguir o conselho de Deus, o pedido de Deus e fazer a vontade de Deus. Ele obedeceu. Ele entendeu que era uma revelação de Deus. Ele entendeu que por trás daquela ordem havia um plano perfeito estabelecido por Deus. Por isso eu quero dizer para você, se é Deus quem falou contigo, pode ir. Se é Deus quem falou contigo, pode ir. A Bíblia vai dizer que nós conhecemos a voz do bom pastor. As ovelhas conhecem a voz do bom pastor. As ovelhas sabem discernir a voz do lobo. Ó, Simone, tem um jeitinho aqui de você ganhar dinheiro. É só você assinar esse documento aqui. Vai ficar no teu nome, vai entrar R$1 milhão lá na tua conta. Você vai ficar com 10 mil. Você me passa os 990 mil para mim. Combinado assim? Aí a Simone fala, 10 mil molinho? É só isso. É a voz do bom pastor ou é a voz do lobo? É a voz do lobo. Porque as ovelhas sabem a voz do bom pastor. A voz do bom pastor vai dizer para você, Simone, eu vou te dar força, eu vou te dar saúde, eu vou te dar condições, eu vou abrir portas para você. Ser forte, ser corajosa, eu vou ser contigo. E naquilo que vier à sua mão, você vai fazer bem, porque eu vou estar contigo todos os dias. Para ganhar esses 10 mil não vai ser da noite para o dia, mas você vai chegar lá, trabalhando, com dedicação, com esmero. Você vai chegar lá. Você é a voz do bom pastor. Mas a voz do lobo é mais fácil, pastor. A escolha é sua. Mas nós conhecemos a voz do bom pastor. Então, Abraão sabia que era Deus quem estava falando com ele e que Deus tinha um propósito eterno por trás daquilo tudo. Como dizer não para Deus? Mas a humanidade, ela diz não para Deus o tempo todo. O tempo todo a humanidade diz não para Deus. Simplesmente porque não o conhece. Porque se o conhecesse, não faria isso. Muitos dizem não para Deus porque não creem que Ele existe. Ou porque, se creem que Ele existe, não confiam. Muitos dizem não para Deus porque vêem tanto desmandos, vê tantas falcatruas no meio de lugares que são denominados igrejas evangélicas, que estão até desgostosos. Mas eles desconhecem que aqueles lugares, na verdade, são sinagogas de Satanás. Não tem nada a ver com igreja evangélica, não tem nada a ver com cristianismo, não tem nada a ver com Jesus. Mas as pessoas vão falando no nome de Jesus, enganando, mentindo, roubando, fazendo tudo quanto é sorte de coisas erradas, e aí fica um descrédito no meio da sociedade. Então muitos não dizem não para Deus, porque não creem em Deus, porque acham que não vai mudar nada na vida deles, ou porque estão já desgostosos de tantas coisas erradas que estão vendo no meio evangélico hoje em dia. A palavra de Deus vai dizer uma coisa muito interessante. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. O apóstolo Paulo ele vai afirmar que todos os homens, de um jeito ou de outro,
recebem revelação de Deus, mas preferem ignorar. Romanos 1. a 21. Olha o que o apóstolo revelado vai dizer. Romanos 1, 20 a 21. Diz o apóstolo Paulo: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Desde a criação, uma terra sem forma e vazia, passar a ter isso tudo que tem, só pode ser obra da mão de um Deus poderosíssimo, do único Deus, do Elohim, do Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, e do Deus que se revela ao mundo, porque não tem outra explicação. Os homens são indesculpáveis. Deus fez todas as coisas maravilhosas. Você vai numa praia e você olha, Deus. Você chega num lugar cheio de árvores frondosas, você fala, que coisa maravilhosa. Você no meio desse sol anda pela cidade, encontra uma árvorezinha, fica embaixo, pega uma sombrinha, aí fala, que coisa deliciosa. Obra de Deus. Você vê a criação do homem, a formação do homem hoje em dia. O óvulo fecundado gera uma criança. E aquela criança se forma através de um óvulo que foi fecundado. E tem cérebro, e tem nervos, e tem uma cabeça, e tem ossos, e tem bracinhos, e tem coração pulsando, e tem perninhas, e tem pezinho. Você fala, meu Deus, que coisa extraordinária. É por isso que Paulo está dizendo, os homens são indesculpáveis. Deus está fazendo isso desde a criação. Está sendo mostrado isso tudo. Mas os homens não dão crédito a Ele, então são indesculpáveis. Eu costumo dizer sempre que não precisam que cambalhotas, saltar. Não preciso disso. Não preciso. Deus ele se revela nas coisas mais simples. Numa borboleta. Num beijo de amor de uma criança para o seu pai, para a sua mãe. Deus se revela nas coisas mais simples. Numa fruta que você retira do pé. É Deus sendo revelado. Eu não preciso estar aqui falando 40 minutos para você. Deus está se revelando todo dia para você. Eu vou esperar chegar no domingo que o pastor tem uma revelação de Deus para me dizer. Querido, Deus se revela todo instante para você. É no livramento, é no escape, é no milagre, é numa maravilha, é na simplicidade de um voo de um pássaro. E você fala, coisa extraordinária. Isso é Deus. Isso é Deus. Deus ele se revela sempre para nós. Abraão então entendeu que Deus estava chamando e baseado naquilo que ele recebeu como revelação, ele foi capaz de entender, confiar e seguir. O que nós precisamos? Entender, confiar e seguir. É Deus que está falando para você? Então entenda, confie e siga. Eu entendi. O que Deus falou comigo? Deus falou isso comigo? Está entendido? Se não entendeu, fala para ele. Se eu não entendi. Uma pergunta? Pode repetir? Pode dizer para mim? Não estou entendendo nada. Diz para mim. Não tem vergonha não, fala com ele. Não entendi. Ele vai dizer, é isso aqui. Entendeu? Ainda não entendi. Quer que eu desenhe? Ele vai desenhar. Entendeu? Entendi. Então entendeu? Confie. Foi Deus que falou? Confie. Caminho aqui é meio esquisito, né? Vou ter que sair daqui para lá, num lugar que eu não conheço.
Aí foi ele que falou? Então confia. Confiou? Siga. Siga aquilo que Deus falou para você. Deus se revela para cada um de nós, queridos. Para cada um de nós. Muito de nosso medo, nossa desconfiança, nossa resistência deve-se ao nosso conhecimento de ouvir falar e de nossa relação muito superficial com Deus. Jó vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de contigo andar. Porque quem anda com Deus, quem estabeleceu um altar no coração e consagrou a sua vida nesse altar, é diferente. Ouvir falar de Deus, frequentar a igreja evangélica, ter carteirinha de membro, não muda nada. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de contigo andar. Senhor, eu resolvi entender, eu resolvi confiar e eu resolvi te seguir. E te seguindo, eu estou te conhecendo a cada dia, porque o Senhor se revela para mim todos os dias, todos os instantes, todas as horas, no seu plano de redenção. O Senhor veio a esse mundo para me dar vida e vida abundante, e eu agora posso caminhar nesse novo e vivo caminho contigo, e caminhando contigo cada dia mais, eu me identifico contigo. Ainda tenho coisas do passado, ainda cometo alguns erros do passado, mas cada dia mais eu tenho deixado o velho homem lá na cruz do Calvário e me identificado com o novo homem que é criado em Deus, verdadeira justiça e santidade. Então eu preciso entender isso, eu preciso compreender isso, e nós precisamos avançar. Porque nós temos medo? Porque nós conhecemos Deus apenas de ouvir falar. Quando nós conhecemos Deus de andar com Ele, as coisas se tornam diferentes. Não faz sentido ser cristão e não conhecer a Deus, porque cristianismo não é uma religião. Vou repetir: cristianismo não é uma religião. Vou falar pela terceira vez para o pessoal que nos acompanha na internet ficar bem claro: cristianismo não é religião. Jesus não veio a esse mundo fundar religião nenhuma. Eu não sou religioso, graças a Deus, e ensino a vocês a não serem religiosos. Nós somos cristãos, seguidores de Jesus, andamos nos passos de Jesus, nos reunimos numa comunidade cristã para falar da graça, do amor, da misericórdia, da compaixão de Deus. Nós temos um projeto no nosso coração, que é edificar o mundo com a palavra da verdade, com o evangelho de tão grande salvação. É por isso que nós estamos aqui sinalizando o reino de Deus na terra, dizendo para essa comunidade de Olinda, do Cabral, de Nilópolis, da Beira Rio, nós estamos aqui dizendo: Jesus Cristo está no mundo, o reino está estabelecido na terra, há um novo rei sobre a terra, esse rei é Jesus, e ele quer transformar a sua vida por completo. Isso que nós estamos fazendo, sinalizando o reino de Deus. O cristianismo não é religião, é um relacionamento pessoal com Deus através de Jesus. O que é cristianismo? É relacionamento. O nosso Deus é um Deus relacional. Durante muito tempo, o que aconteceu? Nós fomos ensinados que Deus estava lá no trono de glória, com as barbas branquinhas, sentado no trono com um cetro de justiça na sua mão, julgando todas as coisas, batendo, matando, destruindo. Era Deus. E nós estávamos aqui, correndo de um lado, correndo de outro, trabalha daqui, trabalha dali, estuda daqui, estuda dali, sofre daqui, sofre acolá, é assaltado ali, Deus livre guarda. Passa um aperto acolá, e nós fomos ensinados assim. Estamos aqui, bonequinho de presépio, marionete, andando de um lado para o outro, sofrendo, padecendo, e Deus está lá. Aí a nossa oração é: Santo Deus, lindo, maravilhoso, glorioso. Vou ver se eu tenho alguma chance com Ele, né? Vou dar aquela encabelada, né? Senhor lindão, bonitão, dá uma chance para mim aí. Será que Ele já me aceitou? É, Senhor, tá, as coisas tão difíceis. Aí nós aprendemos assim. Nós fomos ensinados assim, nós aqui, Deus ali. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Deus é um Deus relacional, é um Deus que anda conosco, é um Deus que se relaciona conosco, é Emmanuel, é Deus conosco. O Espírito Santo habita em nosso coração, é Deus em nós.
Então nós temos Deus conosco, nós temos Deus em nós, nós somos de Deus. A Bíblia vai dizer que somos um só Espírito com Deus. A Bíblia vai dizer que nós somos chamados a viver em intimidade com Deus. E nós precisamos rever esses conceitos, precisamos entender essa verdade. Deus, Ele nos chamou para se relacionar com Ele. E cristianismo autêntico, nós entendemos que cristianismo é um relacionamento com Deus. E tendo relacionamento com Deus, esse cristianismo autêntico só existe a partir de uma revelação pessoal de Deus. Se Deus não se revelar a nós, não há cristianismo. Se Deus não se revelar a nós, não há intimidade. Porque intimidade só existe quando você se revela ao outro. Não é isso? Nós temos intimidade quando nós revelamos ao outro. Então nós temos intimidade com um amigo e nós revelamos a esse amigo aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos passando. Nós temos intimidade com o nosso cônjuge. Sim, nós temos intimidade quando nós nos revelamos a ele, em todos os sentidos. Com o nosso cônjuge, nós vamos ter intimidade ao nos revelar. Não é assim? A mesma forma é com Deus. Nós temos intimidade quando Ele nos chama, quando Ele nos demonstra aquilo que Ele deseja e quando Ele se revela a nós. Porque Ele está dizendo, eu sou íntimo de você. Você pode ser íntimo de mim também. Eu sou íntimo de você, você pode ter intimidade comigo também. Mas eu te pergunto, nós estamos encaminhando para a parte final da mensagem. Quem é Deus afinal? Quem é Deus afinal? O que Abraão teria visto e entendido fez com que ele simplesmente não pudesse dizer não? Sabe o que foi isso? O que Abraão viu, o que Abraão ouviu de Deus fez com que ele simplesmente pudesse dizer não? Umas inquietações nos nossos corações, né? Deus é criador de tudo a partir do nada. Somente Deus pode criar. É por isso que alguns chamam de criar, ato de criar e não de criar. Porque criar você cria a partir de algo que existe. Criar você cria a partir do nada. Deus então tem um ato de criação, de criar. Mas nós aqui vamos falar criar, você vai entender também. Tá? Deus ele cria a partir do nada. Do nada. Do nada. Nada existe. Você criar um prato hoje especial para o seu esposo a partir de um frango, a partir de um arroz, a partir de milho, de ervilha, de alguns temperos, condimentos. Vai fazer um risoto de frango. Maravilha. Eu criei esse prato aqui para o meu marido. Já tinha tudo lá, você só montou o prato e fez, né? Criar, na verdade, é a partir do nada. Não tinha nada. E Deus criou. Então Deus cria a partir do nada. Isso significa que antes de Deus criar o universo, não existia nada além do próprio Deus. Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia afirma que no princípio Deus criou os céus e a terra. Vai dizer isso no Gênesis 1:1. Em João 1:3 vai estar escrito que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ele criou, queridos, o universo material, criou o mundo espiritual e criou o homem. Dá um pulinho lá para Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 4. Apocalipse 4:11. Diz a palavra, Apocalipse 4:11. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Subirim, por tua vontade. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade
elas existem e foram criadas. A última frase diz que a vontade de Deus foi a razão pela qual as coisas passaram a existir e foram criadas. E tudo que Deus criou era muito bom. Pela vontade dele, ele criou todas as coisas, inclusive você e eu. E se a vontade dele é boa, agradável e perfeita, é porque ele vê virtudes em nós. Se a vontade dele é maravilhosa, é porque ele vê virtudes em você e em mim. Se te disseram que você não presta, que não tem jeito, que você não vale nada, quem te disse isso está muito enganado. Porque para Deus você vale tudo. Você vale a própria vida do Filho dele, que morreu numa cruz, na cruz do Calvário, para mudar a história das nossas vidas. Isso tudo nos faz lembrar que Deus é o dono e soberano do universo que Ele mesmo fez. Ele criou tudo e é Senhor de tudo. Ele é Senhor de tudo. E Ele criou você para ser uma geração eleita, uma raça eleita. Você não precisa ir, mas 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai dizer categoricamente: vocês, porém, são. Olha o que o apóstolo Pedro vai dizer: vocês, porém, são. O que vocês são? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele cria tudo do nada. Ele redime a sua vida que outrora fora perdida por causa do pecado do homem. Ele justifica você lá na cruz do Calvário em Jesus. Você morre e ressuscita com Jesus. Ele passa a morar no seu coração. Ele te convida a andar em pastos verdejantes, em águas tranquilas, no novo e vivo caminho. Ele vai caminhando contigo, se revelando a você, mostrando aquilo que você deve fazer, as atitudes que você deve tomar. E Ele vai e diz: você é geração eleita, você é nação santa, você é sacerdócio real, você é povo exclusivo meu, você é abençoado com todas as bênçãos, você é redimido, você é justificado, você é próspero, você tem tudo. Eu estou contigo todos os dias, eu nunca vou te abandonar. Ele nos tira das trevas, Ele nos transporta para a luz, Ele mostra que Ele é amor, Ele mostra que Ele é bom, Ele mostra que Ele é o Salvador. João vai dizer que Deus é amor. Lucas vai afirmar que ninguém é bom senão um, que é Deus. Deus esse deu um mundo de tal maneira que dá o seu Filho único para morrer por cada um de nós, para abençoar todas as nações, para abençoar toda a terra. Aquilo que Ele prometeu a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, Ele cumpre em Jesus, de abençoar toda a terra. Que Deus é esse que se doa em favor de pecadores? Que Deus é esse que morre por pecadores? Que Deus é esse que justifica a humanidade que outrora dera as costas para Ele? Que Deus é esse? Que amor é esse? Extraordinário de Deus. Ao conhecer a Deus, Abraão teve certeza que poderia confiar nele. Você tem certeza que você pode confiar em Deus? Se você não tem certeza, que você não conhece Deus de andar com Ele. Não tem outra explicação. Quem anda com Deus, confia em Deus. Quem só ouve falar de Deus, conhece Deus de ouvir falar, de ouvir um sermão de domingo, de ouvir uma pregação esporádica na internet, de ouvir através de um panfleto de versículos bíblicos, de ouvir falar assim, pode desconfiar, de verdade. Mas quem conhece Deus de andar com Ele, confia plenamente. Confia plenamente. Abraão teve certeza disso. Eu posso confiar nesse Deus. Esse Deus tem um plano, Ele tem um projeto bondoso, maravilhoso de redimir a humanidade. Deus disse para Abraão: eu o abençoarei, você será uma bênção, a sua descendência darei esta terra. Só palavras de amor, de bondade, só palavras de vida.
É por isso que o profeta Jeremias, em Jeremias 29:11, vai dizer, porque Deus falando através do profeta, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, de dar-lhes esperança e um futuro. Sou eu que sei os planos que tenho para você. Ah, não está dando nada certo, sou eu que sei os planos que tenho para você. Você está seguindo a minha palavra? Para não estar dando certo, tem duas coisas. Ou você não está ouvindo a voz de Deus e fazendo do teu jeito, e aí não vai dar certo nunca mesmo. Ou você está fazendo a vontade de Deus, e ao longo do caminho você tem que passar por deserto. Ao longo do caminho você tem que passar por lutas. Ao longo do caminho você tem que passar por dificuldades. Ao longo do caminho você tem que passar por afronta, porque Deus está forjando o teu caráter, porque Deus está transformando a tua personalidade, porque Deus está mudando o seu jeito de ser, e é preciso passar por esse processo. Se você anda com Deus, pode ter certeza, pode ter isso tudo, mas ao final vai ter riso, vai ter alegria, vai ter gozo, vai ter satisfação, porque se Deus está no controle, tudo vai bem. Tudo vai bem, até mesmo quando nada parecer que vai bem. Mas eu tenho falado aqui semanalmente. Por que a maioria das pessoas tem medo de Deus? Por que a maioria das pessoas trata Deus como se Deus fosse um desmancha-prazeres? Por quê? Você tem medo da vontade de Deus para a sua vida? Deus que se revela a você? Você tem medo da vontade de Deus? Por que tanta gente se recusa a obedecer a Deus? Os mandamentos de Deus são maus? Amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas, fazer o bem, não importando a quem? Será que são maus os mandamentos de Deus? É possível isso? Claro que não. Claro que não. Os mandamentos de Deus são bênçãos para as nossas vidas. Nós é que ainda não entendemos isso. Deus é onisciente, é onipresente e é onipotente. Ele se revela a nós em todos os instantes. Nós podemos imaginar a reação de Abraão ao conhecer a Deus, ao conhecer ao Deus Todo-Poderoso. Como não obedecer esse Deus gracioso que me convida para fazer parte da história da humanidade? Eu tenho dito para vocês, já há algum tempo, falei ontem de novo na rede de adolescentes, que a história humana é escrita a 4 mãos. A história humana é escrita a 4 mãos. Se a história humana fosse escrita somente pelas mãos de Deus, o mundo não estaria do jeito que está. É só a gente parar um pouquinho e pensar. Se a história humana fosse escrita pelas mãos de Deus, o mundo não estaria do jeito que está. Se está do jeito que está, porque o homem colocou as suas mãos. Tem um Deus que é bom, um Deus que é amoroso, um Deus que é gracioso, um Deus que é misericordioso. Ele não quer ver fome, ele não quer ver injustiça, ele não quer ver o mal, ele não quer ver a maldade, ele não quer ver a opressão, não quer ver nada disso. Ele quer ver aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe agrada. Mas se o mundo está do jeito que está, é porque a história humana é escrita a 4 mãos. Os homens colocaram as mãos e fizeram mal. A história humana vai continuar sendo escrita a 4 mãos, porque Deus ele nos deu liberdade. Mas eu quero te conclamar a fazer parte de um grupo que está posto e disposto a mudar a história da humanidade. Eu estou dizendo, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E eu te convoco, diga para o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser um instrumento da tua justiça nesse mundo, Senhor. Eu quero que as minhas mãos sejam colocadas em lugares devastados. Eu quero que as minhas mãos sejam colocadas em lugares arruinados. Eu quero que as minhas mãos sejam colocadas em lugares abandonados, em lugares desesperançados. Eu quero que as minhas mãos sejam usadas como instrumentos da tua justiça. E por onde quer que eu vá, eu quero fazer a diferença, Senhor. É esse o desejo do meu coração. É esse o desejo que eu tenho para a igreja. Faça a diferença. Abraão entendeu que o mundo está indo de mal a pior, mas Deus me convoca para fazer parte do seu grande exército, de mudar a história da humanidade, e eu estou disposto. Eis-me aqui, envia-me a mim.
Abraão fez isso. E o seu nome é lembrado por toda a história. Talvez o seu nome, o meu nome, não seja lembrado por toda a história. Talvez os homens não comentem de nós. Mas Deus sabe muito bem quem é você e quem sou eu. Deus sabe muito bem quem somos nós. Deus, Ele é um Deus de propósitos, queridos. Colossenses 1,16 diz o apóstolo Paulo: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele tem propósito. Se Ele criou todas as coisas, é porque Ele tem um propósito daquilo que Ele criou. Porque foi criado por Ele e foi criado para Ele. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. A sua vida é para o louvor da glória de Deus. Não pense diferente. Deus, Ele não muda. Ele continua sendo um Deus de propósitos. Ele tem o desejo de nos abençoar, para que nós possamos ser bênção para a nossa geração. Ele tem o desejo de fazer com que nós sejamos usados com ousadia e intrepidez, para que nós enchamos a terra da sua glória, para que nós venhamos a inundar a terra com a glória dele. Para concluirmos, é impossível descrever um Deus tão bondoso, amoroso e gracioso. Não é isso que eu quero fazer. Não quero descrever esse Deus, porque esse Deus é indescritível. Esse Deus é indescritível, Ele é infinito, Ele é eterno, Ele é grandioso, Ele é insondável. Ele não vai poder ser compreendido nunca, jamais pelo homem, mas por sua graça, amor, misericórdia, compaixão, Ele mesmo tem se revelado a nós todos os dias. Assim como Ele fez com Abraão, Ele tem feito com você e comigo. E a minha oração é para que os seus olhos sejam destapados, para que você o veja como Ele é. Que os seus ouvidos sejam destapados, para que você o escute. O doce som da sua voz. Meu desejo é para que todas as pessoas, em todos os lugares, em toda a terra, no íntimo do seu coração, venham a crer que Deus existe, que Ele é Criador de todas as coisas e que Ele é Senhor de todas as coisas. Nós precisamos honrar a Deus. Muitos não têm honrado, mas que a partir de nós seja levantado um povo que honre a Deus, que reconheça a Ele, que estabeleça a Ele como Senhor da nossa vida. O trono que é o nosso coração, o trono do nosso entendimento, venha ser consagrado ao Senhor. A nossa vida venha ser consagrada ao Senhor, e que nós possamos o servir adorando em espírito e em verdade. Ele se revela a nós. Ele é um Deus que se revela, Ele é o Deus que se revela a nós. Ele é o Deus que aparece para nós. Precisamos entender, precisamos confiar, precisamos seguir. Se assim fizermos, nós iremos bem e o mundo irá melhorar dia após dia, hora após hora. O mundo vai de mal a pior. O mundo vai de mal a pior para aqueles que pensam assim. Para o povo de Deus, o mundo tem que ir de bem a melhor. Cada dia melhor. E é isso que nós somos chamados a fazer. A diferença no meio dessa geração. Se não fosse assim, o Senhor não nos chamaria de geração sacerdócio real, geração eleita, nação santa. O Senhor não nos chamaria assim. Se Ele nos chamou assim, é porque nós podemos influenciar o mundo. Não é o mundo que tem que nos influenciar. Nós podemos influenciar o mundo. Nós podemos fazer a diferença. E nós podemos resgatar aqueles que se perdem, para ter uma vida salva, liberta e transformada. Porque o propósito de Deus não é a perdição. O propósito de Deus é a salvação. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém e amém. Fique de pé, Deus. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos por essa manhã abençoada. Graças te damos pela sua palavra e pela sua revelação a nós. Despeça-nos na tua paz e no teu amor. Temos uma semana repleta de gozo e de alegria. Agradecemos pelo mês que se finda, pelo outro que se iniciará amanhã, depois de amanhã. Nós agradecemos, Senhor, porque sabemos em quem temos crido. Nós sabemos que o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Nós sabemos que o Senhor tem feito
coisas extraordinárias em nossas vidas, e nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem graça, misericórdia e compaixão por cada um de nós. O desejo do seu coração é que nós venhamos a viver uma vida transformada, uma vida feliz, uma vida renovada, não uma vida em derrota, não uma vida caída, não uma vida prostrada. O seu desejo para nós é que nós vivamos uma vida de glória em glória, de vitória em vitória. E nós oramos, declarando isso na vida da tua igreja, do teu povo, e que nós possamos alcançar mais e mais pessoas a serem transformadas pela tua palavra viva e eficaz, a experimentarem da tua palavra que é boa, agradável e perfeita, da tua vontade que se realiza no meio do seu povo. Nós te agradecemos e engrandecemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém, e amém. Ser abençoado, você é mais do que vencedor. Desde já, eu te declaro inabalável, no imutável conselho de Deus, e sob a infalível cobertura de sua eterna graça, hoje e sempre, reinando em vida. Vai em paz, vá feliz, aplauda Jesus bem forte, por ser aqui, glória a Deus.